E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina Português Instrumental com o professor Adonelis. Eu espero que nesses 9 dias, 10 agora, vocês tenham aprendido bastante coisa, tenham assimilado os conteúdos, tenham filtrado, as atividades, tenham filtrado os conceitos que foram aqui expostos para vocês, que a gente conversou, apesar de distante, mas a gente estava assim trocando ideias, alguns alunos me mandando mensagem no WhatsApp ou mesmo pelo portal. Eu espero que tenha sido bem útil, todo o conteúdo que foi compartilhado aqui com vocês, seja para a vida acadêmica durante o curso, que vocês vão viver ainda, vão ter muitas atividades para fazer, e eu espero que todas essas dicas que eu dei para vocês aqui auxiliem vocês, ajudem vocês. Seja para a vida profissional também, quando vocês saírem daqui da instituição e estiverem atuando profissionalmente. Espero que lá os textos oficiais ajudem vocês, assim como os textos acadêmicos também. Ok? Nós fizemos várias atividades durante o curso, se eu não me engano foram 2 valendo nota, que para avaliação 1, ok? Eu espero, muitos já fizeram e eu espero que os demais façam, tá bom? Porque essa nota será adicionada à avaliação 1, ok? Então, vocês devem fazer para que vocês consigam alcançar a nota máxima, tá bom? Então, as atividades, elas fazem parte da avaliação, então vocês não podem deixar de fazer. Quem já fez, muito bem, já corrigi, ok? E beleza, quem ainda não fez, por favor, faça. Mas continuando a falar sobre essa questão de avaliação e de atividade, é o seguinte, a avaliação 2, vocês ainda vão fazer, após a aula de hoje, a aula final, vocês vão fazer. E assim como para a avaliação teve atividades complementares que vão ser somadas à avaliação para que você alcance a nota máxima, a avaliação 2 será da mesma forma. Hoje eu vou estar aqui conversando com vocês e passando para vocês uma atividade, não é bem uma atividade, é uma atividade dividida em 4 partes. Cada uma dessas partes vale 1 ponto. Somando tudo vai dar 4 pontos, e esses 4 pontos, assim como na avaliação, serão somados à avaliação 2, que será lançada aqui para vocês futuramente. Tá bom? Então é muito importante que vocês prestem atenção no que eu vou dizer aqui, para que vocês consigam realizar a atividade completa, tá bom? A atividade que nós vamos fazer, ela tem total relação com os conteúdos estudados desde o primeiro dia de aula até hoje. É claro que não vou fazer aqui uma síntese geral dos conteúdos, porque a gente já fiz uma síntese das 5 primeiras aulas, e também porque as aulas estão disponíveis para vocês verificarem quando acharem necessário para revisar alguma coisa. Também tem os conteúdos escritos, tá bom? Vou apenas orientar vocês e relembrar algumas coisinhas para facilitar. Então vamos lá, olha só. A atividade, como eu já comentei, ela será dividida em 4 partes, beleza? A primeira parte dessa atividade é o seguinte, prestem bastante atenção. Vocês vão construir um esquema. Vocês lembram do que é o esquema, É aquele texto que geralmente é a base para outros textos, que não se preocupa muito com estrutura textual, não se preocupa muito com uma organização, no papel. Você precisa apenas de informações ali, informações importantes, palavras-chave, que vão fazer com que você consiga compreender e usar ele como um auxílio para construir o seu texto. Ok? Então, a primeira parte dessa atividade, parte 1, prestem muita atenção, é a construção desse esquema, tá bom? Quando eu ler esse esquema que vocês vão construir, eu preciso compreender sobre o que vocês vão falar, sobre a temática, tá bom? Não será um tema aleatório. Vocês precisam fazer um esquema, ou seja, um pré-texto, a preparação, é o esqueleto de um texto sobre a volta às aulas em meio à pandemia, pela rede pública de ensino de Manaus, tá bom? Então eu quero que vocês façam um texto crítico, Então, para vocês construírem esse texto crítico, vocês precisam de um bom esqueleto, de um bom esquema. Então, o primeiro ponto dessa atividade que vocês vão fazer em 4 partes é a construção desse esquema, que é o esqueleto do seu texto, falando sobre a volta às aulas das escolas públicas da rede de Manaus, ok? Então, vocês façam um esquema sobre essa temática, beleza? A segunda parte dessa atividade está relacionada à primeira parte. Você vai fazer o seu esqueleto com essa temática, o esqueleto do seu texto sobre essa temática, valendo 1 ponto,
fez, eu vou avaliar, vale um ponto, ok, você já vai ter um ponto garantido. A partir desse esqueleto que você construiu, você vai fazer a segunda parte da sua atividade, que é construir o texto dissertativo, né, um texto argumentativo e referencial, ou seja, você tem que obedecer às regras do texto referencial. É impessoal, apesar de você colocar ali alguns pensamentos, mas é impessoal. O foco está na mensagem, está no conteúdo, na informação que você está tentando transmitir. É uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, e isso não significa que tem que ser um texto extremamente simples, como um texto de mensagem de WhatsApp ou de post de Facebook, tá bom? É uma linguagem clara e objetiva, mas que obedeça às normas da língua portuguesa. Beleza? Então, essa é a segunda parte, você construir esse texto que não precisa ser grande, 20 linhas no mínimo, tá bom? Então, você constrói esse esqueleto para esse texto, valendo um ponto com essa temática, né? Volta às aulas em Manaus. E a partir desse esqueleto que vale um ponto, você vai construir o seu texto, que também vale um ponto sobre essa temática. Beleza? Então já temos aí a primeira parte e a segunda parte da atividade que vocês vão fazer. Não esqueçam das características do esquema, das características da produção de texto referencial. Ok? Vocês podem assistir as outras aulas, ver a síntese dos conteúdos daquele dia e realizar essas duas primeiras partes da atividade. Ok? A terceira parte da atividade que vocês vão fazer, ela é um pouquinho mais, talvez, complicada, ou não, dependendo de como você filtrou os conteúdos das aulas ministradas até aqui. É o seguinte, eu vou estar encaminhando para vocês, em PDF, um texto, né, não é bem uma notícia, mas é quase como se fosse um artigo, falando sobre a questão da queimada que está acontecendo e destruindo boa parte do Pantanal, tá bom? É um texto que apresenta imagens, é um texto que fala sobre a questão da queimada dos animais, de tudo o que está acontecendo naquela região do Brasil, que é um tema bastante atual e que é muito importante a gente discutir, seja em qualquer curso que nós estivermos fazendo, seja ele mais técnico, seja ele mais tecnológico, seja ele mais humanístico, seja ele, enfim, qualquer tipo de área de educação, nós temos que comentar sobre esses assuntos, porque é em qualquer sala de aula, de cursos de exatos, de cursos humanos, nós precisamos comentar sobre esses assuntos, né? Seja sobre o assunto das primeiras partes da atividade, que é a volta às aulas em meio a uma pandemia, né? Vai ser um ponto de você se expressar, falar sobre o seu irmão, seu filho, seu sobrinho que está aí voltando às escolas, voltando às aulas, e não completamente seguro, né? Ainda mais agora com essa volta do coronavírus, aí, esse aumento de casos, né? Até porque ele nem foi ainda, então não tem como ele ter voltado, né? Esse aumento. É importante falar sobre esses assuntos. Então, essa terceira parte da atividade, você vai ler esse texto que eu vou encaminhar para vocês. Lembrando, né, que você vai ler também o texto visual, porque o texto fala sobre essa questão de fotografias e tal, da região. Então você vai ler esse texto, que ele é um pouquinho extenso, e você vai fazer, muita atenção, uma resenha desse texto que você vai ler. Beleza? Vocês sabem, né, nós comentamos na aula sobre resenha que existem dois tipos de resenha. A resenha descritiva, que é aquela que você apenas descreve, você vai resenhar descrevendo o texto original que você leu para resenhar, e existe a resenha descritiva, opinativa, crítica opinativa, né? Que é aquela em que você adiciona, né, algo externo. Você vai, além de sintetizar e comentar sobre o conteúdo que tem naquele texto que você resenhou, você vai adicionar ali um pouco do seu pensamento, o que você acha, o que você leu, ouviu ou assistiu sobre aquele assunto, né, uma coisa externa àquilo que está escrito. Então, a terceira parte da atividade é você fazer uma resenha crítica opinativa sobre o texto que eu vou encaminhar para vocês em PDF, que trata dessa temática, né, do Pantanal, da queimada e dos animais e de tudo o que está acontecendo ali naquela região. Ok? Então até aqui temos 3 partes da atividade, vou repetir só para ir ficando claro e vocês não precisarem voltar para o vídeo. A primeira delas é vocês fazerem o esquema de um texto, né, o esqueleto de um texto sobre a temática Volta às Aulas em Manaus. Ok? Aí você pode concordar ou discordar, fica a critério de você, mas você tem que fazer esse esqueleto, tá bom? Segunda parte da atividade é você construir esse texto
referencial a partir do esqueleto que você construiu, né, com a mesma temática, é óbvio, da volta às aulas em Manaus. Ok? Até aqui 2 pontos se você fizer essa atividade. E aí vem a terceira parte, que é a leitura do texto, do artigo que fala sobre as queimadas na Amazônia, sobre as queimadas no Pantanal, e tudo que está acontecendo lá com os animais, e toda aquela situação. Você vai ter que construir uma resenha crítica opinativa, ou seja, uma resenha que não vai só descrever, mas ela vai comentar, trazer algo externo para esse texto. Ok? Para essa resenha desse texto. E chegamos então à última parte, né? Até aqui nós estamos só em textos acadêmicos, né? A resenha, texto referencial, não estamos ainda em nada oficial. É por isso que essa última parte vai ser voltada para a questão de textos oficiais. Ok? Essa última parte, que completa os 4 pontos da atividade, é o seguinte: você vai ter que construir 2 tipos de texto oficial que foram estudados no decorrer das aulas. Tá bom? Por que 2, professor? Por que não 1? Porque nós observamos 2 tipos de textos mais ou menos distintos, né? Na verdade foram 3. Nós estudamos os ofícios, nós estudamos o requerimento específico porque tem diferenças, e a declaração. A declaração, como é algo mais simples de se compreender, então eu acredito que ela vai ficar em segundo plano por enquanto, tá bom? Mas aí vocês pratiquem em casa e vamos focar nos ofícios gerais, né? E no requerimento, que eu acredito que sejam os que tenham características mais distintas e que é preciso focar nessa diferenciação. Então, para você construir esses 2 textos que nós vamos, que eu estou aqui propondo para vocês como atividade valendo nota, vocês vão precisar voltar às aulas, ler os conteúdos escritos, ou eu espero que não seja necessário, porque vocês estão aí com tudo na memória. Mas texto oficial geralmente é necessário voltar aos exemplos, às aulas, porque é difícil a gente saber exatamente. Às vezes confunde a ordem de onde coloca a data, onde coloca a assinatura, vai primeiro o nome de quem envia ou o nome de quem recebe. Então é necessário sim retornar a aulas anteriores, a conteúdos anteriores. Ok? Então vamos lá. Vamos focar agora aqui nessa última parte da atividade, que é a produção de um ofício e de um requerimento. Lembrando que ofício e requerimento são ofícios, né? O requerimento ele é um tipo de ofício, só que ele é um tipo de ofício diferenciado, é por isso que ele fica separado, ok? Mas ele é um ofício também. Nós temos diversos tipos de ofício: ofício de solicitação, ofício de pedido de patrocínio, ofício de comunicação. Ok? E o ofício que vocês farão como atividade é o ofício de comunicação. Tá bom? É o ofício de comunicação. É o ofício que vocês estarão comunicando alguma coisa a alguém. E o outro documento oficial que vocês farão é o requerimento. Ó, mas atenção, esse requerimento e esse ofício que vocês vão construir para completar aí essa 4ª parte da atividade de vocês, não serão textos aleatórios não, tá bom? Eles vão ter um foco para que fique uma coisa bem organizada, tá bom? Não esqueçam que são textos fictícios, então vocês vão enviar apenas para mim e para lugar nenhum mais, ok? Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão construir um requerimento com todas as características de requerimento observadas na aula sobre requerimento, né? As informações pessoais ali que diferenciam o requerimento de um ofício de solicitação, por exemplo. Então vocês vão construir um requerimento requerendo da instituição IEMAC uma declaração de que vocês são alunos devidamente matriculados, né? Vocês precisam de repente dessa declaração para tirar a carteirinha de estudante, sei lá, algo assim. Você precisa de uma declaração e você vai requerer, você vai pedir essa declaração da instituição, né? Você utiliza um requerimento porque, como vocês sabem, né, e comentamos na última aula, o requerimento ele é um documento de pedido que você pede especificamente uma coisa e meio que já sabe que esse pedido vai ser aceito, né? Porque quando a gente pede uma declaração de uma instituição, é quase certeza de que essa declaração virá, né? Se você pedir uma declaração lá na secretaria, eles lhe darão, é dever, né, que eles lhe deem uma declaração para comprovar que você é devidamente matriculado. Então, você vai construir um requerimento fictício, por favor, não envie para a secretaria. Um requerimento pedindo da secretaria, requerendo da secretaria uma declaração para comprovar que você é aluno devidamente matriculado na escola, na IEMAC. Ok? Pedindo, realizando essa atividade, né, fazendo essa primeira parte aí, fazendo esse requerimento, beleza. Aí imaginem que eles encaminharam para vocês essa declaração e agora
você vai construir um ofício de comunicado, um ofício de comunicação. Você vai construir um ofício comunicando, informando, dizendo para a IEMAC, para a instituição que você comunicou-se ficticiamente, comunicando a eles que você já recebeu declaração por e-mail, muito obrigado e tal. Você vai construir um ofício de comunicação. Lembrando que o ofício de comunicação é aquele ofício que comunica, né, que informa alguma coisa de um meio para outro. No caso de vocês, alunos, hipoteticamente, ficticiamente, eu estou repetindo para vocês de repente não enviarem nenhum documento para a secretaria, tá bom? E aí vocês vão usar o ofício de comunicação para comunicar à instituição que vocês já receberam a declaração, etc, etc. Ok? Então, olha só, a nossa atividade está dividida em 4 partes. Vai valer 4 pontos. Cada parte da atividade vai valer 1 ponto, que serão somados à avaliação 2, que será publicada futuramente para vocês fazerem, ok? Primeira parte, o esqueleto, o esquema de um texto com o tema Volta às aulas dos alunos de Manaus. Segunda parte é o texto que você vai produzir, o texto referencial, com a mesma temática do esquema, sendo que o esquema é a base para você construir o seu texto referencial, ok? 2 pontos, as 2 primeiras partes. Terceira parte, vocês lerão um texto, um artigo que fala sobre as queimadas no Pantanal e vocês construirão uma resenha crítica opinativa, beleza? E a quarta parte é construir um requerimento e um ofício. O requerimento requerendo, pedindo uma declaração da IEMAC de que vocês são alunos devidamente matriculados na instituição, e um ofício de comunicado, um ofício de comunicação, se comunicando com a instituição, dizendo para eles que vocês já receberam o documento que vocês pediram. Ok? No mais, galera, é isso. Esse era o conteúdo que tinha disposto, né, que foi disponível para passar para vocês. Eu espero que de verdade vocês tenham filtrado todo esse conhecimento, todas essas informações, esses conteúdos sobre o que nós trabalhamos aqui, né, sobre o texto referencial, sobre os tipos de textos referenciais, né, que temos aí os textos oficiais, temos os textos acadêmicos, né, os textos técnicos. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e aprendido, né, a construir esquemas, a construir e saber os conceitos de um resumo, né, e a diferença entre um resumo e uma resenha, né, lembrando que resumo é só síntese, é o resumo propriamente dito do texto que foi lido, enquanto a resenha, ela pode ser além desse resumo, ela vai ser um resumo que vai ter comentários, que vai ter algo externo, né? Não é só uma síntese daquele conteúdo. O autor da resenha, ele pode adicionar alguns comentários, pode adicionar a sua opinião. É claro que, como bom texto referencial, ele tem que se distanciar e deixar o foco ali, o comentário dele, a opinião dele, mas se distanciar, para que não fique claro que aquela pessoa está transmitindo, que está colocando ali os seus pensamentos, mas que existe um comentário sobre aquele assunto. Tá bom? Então, não confundam resenha com resumo, cada um tem suas características, apesar de se parecerem. Resenha é resenha e resumo é resumo. Beleza? Nós falamos também sobre os textos oficiais, né, que são muito importantes para vocês, para as áreas de vocês. É muito importante vocês saberem o que vem a ser uma declaração, né, o que vem a ser um ofício de solicitação, um ofício de pedido de patrocínio, um ofício de comunicado, um ofício de comunicação. Também é importante saber o que é um requerimento, seja para a vida pessoal de vocês, seja para a vida profissional, vida acadêmica, né? É muito importante a gente ter esses conhecimentos sobre esses documentos, como produzir. Um dia na vida a gente precisa, não é mesmo? Então, a diferença mais clara entre um texto oficial e um texto acadêmico, né, um texto técnico, é que o texto oficial, ele tem elementos que o tornam oficiais, porque eles são amparados pela lei, eles servem como prova de ações que aconteceram, né, no meio institucional, enfim. Então, esses textos oficiais, eles podem ser utilizados como provas, né? Eles têm a lei ali lhe amparando. É por isso que tem questão de prova, que existe muita cobrança para a questão da assinatura, expressão de cargo, data, né, horário, cidade. É muito importante que tenham essas coisas, porque precisa ser comprovado que aquilo aconteceu naquele dia, naquela cidade, naquele lugar.
aquela pessoa assinou, porque qualquer problema, qualquer coisa que vier a acontecer, a lei vai amparar e aquele texto, ele é oficial, ele vai servir como prova, ok? Então essa é a grande diferença entre textos oficiais e textos técnicos, textos acadêmicos, ok? Os textos acadêmicos, eles são científicos, são textos que precisam de provas, né? Preciso ler um conteúdo bem grande que falam sobre aquele tema para que eu possa, né, comprovar, né? São textos também importantes, textos científicos que necessitam de pesquisa, né, de um estudo elaborado para construir, não são textos aleatórios como textos que nós postamos no Facebook, ok? Mas eles não são textos amparados pela lei, diferente dos textos oficiais, que são textos que, além de precisar comprovar alguma coisa, né, eles são amparados pela lei e podem mandar alguém para cadeia. Brincadeira, tá? Mas só para ficar claro a diferença entre esses dois tipos de texto. Todos pertencem ao grupo de textos referenciais porque são textos claros, são textos objetivos e textos que geralmente não estão em primeira pessoa. E quando estão em primeira pessoa, eles não expressam pessoalidade, né? Fica sempre se distanciando. Eu repeti isso várias vezes porque é importante vocês entenderem que em alguns casos haverá primeira pessoa, como declarações, por exemplo, ou como requerimentos, ou como declarações mesmo, em que é uma pessoa fazendo uma declaração pessoal para algum meio, né? E aí é pessoal, e fica aquela dúvida, professor, mas o professor Donelli disse que era impessoal. Só que apesar de pessoal, por ser um documento oficial, eu não posso dizer que eu quero, não. É um texto que precisa de toda uma construção textual para que eu fique impessoal, como se não fosse nem eu que tivesse escrito esse texto, apesar de ele ser um texto meu, tá bom? Então, é importante compreender isso, essa questão de que apesar de estar em primeira pessoa e parecer ser algo pessoal, ele apresenta a impessoalidade que existe no texto referencial, tá bom? No mais mesmo, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido que essas nossas 9 aulas, 10 com essa de hoje, tenham sido muito úteis para a vida de vocês. É muito importante a gente aprender conteúdos diversos, diferentes, conteúdos importantes, né? O que a gente está discutindo aqui hoje, o que a gente discutiu nesses 9 dias aqui, é muito importante para vocês como alunos, para vocês como pessoa física, para vocês aí que pretendem trabalhar, que pretendem crescer no meio profissional, nos respectivos cursos de vocês aí. É muito importante ter conhecimento sobre esses assuntos, sobre esses tipos de texto, tá bom? Eu espero que esse conteúdo, né, que foi aí disponível para a gente discutir aqui nessas aulas de português instrumental, tenham sido filtrados por vocês, não 100%, eu espero que 100%, mas que 90% que vocês tenham filtrado, tá bom? Apesar de a gente não ter se encontrado, não ter se visto, não foi possível a gente fazer encontros ao vivo, né? Mas eu já sinto uma leve saudade de estar aqui gravando aulas para vocês. É como se eu estivesse conversando com vocês, até porque alguns alunos me mandavam e-mails, mensagens, e aí a gente ficava se comunicando. Então, já sinto uma leve saudade, né, de estar aqui gravando as aulas para vocês, tá bom? Eu espero que tenha sido um sucesso, que as aulas tenham sido boas. Peço desculpa por qualquer erro, por qualquer problema de vídeo, por qualquer problema no som, de repente, né? Às vezes eu estava em casa, às vezes eu estava em outro lugar, ok? No mais é isso. Obrigado a todos por terem acompanhado as aulas. De verdade, eu espero que vocês tenham sucesso na vida de vocês, sucesso nos cursos de vocês e na vida, tá bom? Não desistam do curso. Espero que vocês se dediquem nessa disciplina que ainda está finalizando, continuem se dedicando nas demais disciplinas, tá bom? Não percam o foco nunca do que vocês, porque vocês entraram aqui, vocês entraram por um objetivo, então sigam esse objetivo até o fim, tá? No mais, um forte abraço do professor Donelli, que estava aqui com vocês. Até um dia, quem sabe, talvez em uma próxima disciplina, talvez em uma outra instituição, em um outro momento, tá bom? Um forte abraço em todos e até a próxima, até qualquer dia.